Oi, me chamo Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo para comemorar os 70 anos do rock brasileiro. E neste vídeo eu vou dar uma geral sobre os anos 50, os primeiros anos do rock no Brasil, de 1955 a 1960. Esses anos que foram, de certa forma, efervescentes, pioneiros. Tudo que aconteceu era sempre assim, obviamente, é, a primeira gravação, primeira isso, primeiro aquilo. Então tem muito desse pioneirismo, os primeiros nomes do rock, as primeiras gravações e histórias que a gente infelizmente deixa de lado. O brasileiro, o brasileiro, como é sabido, a gente não dá muito valor à nossa história. Até por isso eu tenho feito todos esses vídeos resgatando, tenho feito em pedaços, né, mas fazendo um resgate, de certa forma, não completo, mas completo no sentido de falar de todas as fases, de todos os artistas, de todas as décadas, e, na medida do possível, falar de todos os lançamentos e acontecimentos, pelo menos os principais acontecimentos, e aí sim fica aqui registrado este conteúdo agregado a tantos outros conteúdos sobre música. Eu trago sempre tento trazer de uma forma diferente dos outros, com informações novas, inéditas, exclusivas, por consequência dessa minha pesquisa que eu comecei a fazer em 98 e eu lancei agora em março de 2025. Então, veja, estou falando de 27 anos de trabalho para este livro, até para procurar esses primeiros anos do rock, os acontecimentos, achei datas legais. Só que a nota triste, a observação triste, é que a gente não tem muito, a gente não dá muito valor para a nossa história. Isso é sabido por todos nós brasileiros, principalmente esses assuntos mais segmentados. Ainda bem que o conteúdo de música nas redes sociais, no YouTube, é rico, ainda mais com esses talk shows que todo mundo chama de podcast hoje em dia, por provocação aí. Então tem muita entrevista legal, tem muito conteúdo legal, e eu tento trazer algo diferente nesses vídeos que eu faço por conta dessa pesquisa. Como neste vídeo aqui que eu vou falar dos anos 50, pouca gente fala, realmente pouquíssimas pessoas abordam os artistas, os lançamentos e os acontecimentos desses primeiros anos que foram, claro, importantíssimos para a nossa história. E é isso que eu vou abordar nessa série, nessa playlist. Para quem caiu aqui aleatoriamente, tem uma playlist que eu criei que chama o Rock Brasileiro e Suas Histórias. Tem muito vídeo lá que eu comecei a gravar em 2020, quando o rock fez 65 anos. A gente estava no meio da pandemia, aí eu comecei a fazer em casa, né? Comecei a fazer um monte de vídeos. Não terminei, porque aí engatei trabalhos e vida me levou para outros é, estudo, essas coisas todas. E agora retomei com 70 anos do rock brasileiro, com o lançamento do meu livro. Retomei esses vídeos e estou aos poucos liberando conteúdo, como eu falei, específicos de cada década, sobre personagens e cenas e tudo que acontece nesse universo do rock brasileiro. E aqui, então, para começar, eu separei, como eu falei, fui atrás de imagens, tudo, separei aqui discos, imagens de artistas, tudo, para poder ilustrar um pouco, porque a gente já mal ouve sobre histórias e os acontecimentos dos anos 50 do rock brasileiro. Mal houve o que aconteceu. Ainda mais as imagens. Então, isso eu fui atrás dessas imagens exatamente para poder ilustrar, para poder mostrar que realmente, olha, existia um rock, ele era legal pra caceta, e as pessoas que fizeram parte dele naquele momento, por mais que a gente olhe para a pessoa hoje e fale, ah, não, engomadinho, roqueiro, mas era um rock da época, era o vanguardismo da época. Essas pessoas, esses artistas, eram vanguardas, eles era tudo que tinha de ponta na moda, sabe? Então tem que ter esse olhar.
E é por isso que eu trouxe essas imagens todas. E assim, só mais um segundo ponto da minha observação, pela falta de imagem, não só dos artistas de foto, dos discos, dos compactos. Isso é super difícil da gente ir atrás disso. Infelizmente, tem poucos lugares que mostram essas imagens, e não só dos anos 50. Isso acontece também em todas as décadas. Na década de 60, na década de 70, na década de 80, é muito difícil você achar capas de disco em pesquisa pela internet, capas de discos, discos clássicos importantes que se tornaram discos de grande vendagem, que você não acha uma capa com uma boa resolução, com um bom tamanho, é, é muito doido isso, sabe? As próprias gravadoras ou os próprios artistas não trabalharem e não divulgarem isso, sabe? É muito doido. No vídeo que eu fiz sobre os anos 80, da segunda metade dos anos 80, eu falo, por exemplo, do Trashland, que é um disco da Mercenários muito bom, lançado pela EMI, produzido pelo Thomas Papon, pelo Edgar Scandurra. Ele não existe nas plataformas, a EMI não liberou esse disco, você não encontra no Spotify, no Deezer, seja qual for a plataforma de música digital que você use, você não encontra. A mesma coisa com muitos desse material. O Charles Gavin, nos anos 90, fez um resgate, fez um trabalho de resgate maravilhoso, mas voltado mais para MPB. É claro que ele achou algumas coisas de rock e tudo, mas ele sozinho não pode fazer milagre. Então fica aqui essa observação para você que tem esse poder, que você tem, não sei se você tem essas coisas na mão, você trabalha em gravadora ou nesse meio de alguma forma, para observar isso, para liberar esse material, que é muito rico. Muita coisa que tem é fã mesmo, que digitaliza a música, que ele tem o compacto, tem o vinil, então ele mesmo digitaliza a música, libera no YouTube ou em outros lugares. Então, pô, essa observação é a observação chata deste vídeo, e vou começar com uma imagem aqui da Nora Ney e da Heleninha Silveira. Estou com a minha cola aqui, estou com a minha cola de sempre aqui ao lado. O primeiro lançamento foi Nora Ney, essa imagem PB, que ela lançou Rock and Roll the Clock, também, só que com o título de Ronda das Horas. A música era cantada em inglês. Esse lançamento aconteceu em novembro, a gravação foi dia 24 de outubro de 55, e o lançamento foi em novembro, meados de novembro. Foi logo depois da gravação, foi rápida a produção do compacto e o lançamento dele. E no mesmo mês, em novembro também, no finalzinho de novembro, se eu não me engano, dia 28, por aí, não sei, tá? Já nos últimos dias de novembro, a Heleninha Silveira gravou Ronda das Horas cantada em português, uma versão cantada em português. Então foi lançado esses dois compactos, praticamente um em novembro e dezembro, nesse final de 55. E esse foi o pontapé inicial do rock, com essas duas cantoras que não tinham nada a ver com rock. A gente não tinha artistas de rock neste período. Essas músicas foram lançadas por conta do filme Rock Around the Clock, que tem o Bill Haley and His Comets, que foi lançado só no final de 56, mas, enfim, não entendo o marketing da época, mas foi lançado no final de 55, essas músicas, e fizeram um tremendo de um sucesso, assim, um baita sucesso. Em novembro, a versão da Nora Ney chegou ao top 5, tanto de execução, se não chegou no top 1, de execução e de vendas. Arrebentou, assim, na hora que chegou nas lojas, já vendeu tudo que foi feito relacionado ao rock nestes anos todos, deste vídeo aqui, de 55 a 60, 59. Tudo teve muito sucesso, tudo foi muito bem recebido pelos fãs, e muito bem trabalhado e muito bem visto pelas gravadoras, que começaram a ir atrás dos artistas. Esse foi um teste que rolou, e rolou bem. A Nora Ney,
ela é cantora, assim como a Elininha Silveira, elas são cantoras de música brasileira, de samba canção, bolero, jazz. A Nora Ney, ela foi escolhida para gravar porque ela tem, como ela tinha uma carreira internacional, a Nora Ney era uma cantora assim gigantíssima, assim, de alta vendagem. Ela foi escolhida exatamente porque ela era muito conhecida e tinha um inglês impecável, tinha a pronúncia perfeita do inglês. Como hoje, em 2025, exigem que os atores de outros países que chegam em Hollywood, que eles tenham que ter um inglês perfeito, uma pronúncia legal, bacana, enfim, as coisas lá de Hollywood. A mesma coisa aconteceu com a Nora Ney, então ela foi escolhida por conta disso, mas assim, quando ela faleceu agora, nos anos 2000, 2010, não lembro o ano exato, esse fato não apareceu na biografia dela. É uma coisa muito. Assim como a gravação de Ronda das Horas em português para a carreira da Heleninha também não fez muita não fez burburinho. Assim, teve outros artistas, vou falar aqui, que também não eram do rock, mas gravaram rock, porque exatamente, primeiro pela falta de artista dessa época, e segundo, que as gravadoras queriam apostar. Elas viam que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, o rock ia bem, elas começaram a querer ver se ia funcionar aqui no Brasil. E, e esses primeiros, entre aspas, testes aconteceram, foram muito bem, como eu falei agora, foram muito bem recebidos pelo público. Bom, seguindo então, isso foi o que aconteceu em 55, foi esses dois fatos que já já diz tudo e são gigantes, por mais que sejam dois dois acontecimentos isolados, eles foram gigantescos para a nossa história. É, no ano seguinte, em 56, o Augustinho de Santos gravou, desculpa, o Carlos Gonzaga, ó, o Agostinho dos Santos também, mas mais para frente. O Carlos Gonzaga, ele lançou Diana, que é uma música, é uma versão do Fred Jorge, já o Fred Jorge fazendo versões já nessa época. Eles lançaram Diana, que é uma música original gravada pelo Paul Anka. A gente escuta hoje e não vê rock, mas ela foi colocada nessa prateleira nessa época, então ela é vista como um dos, talvez o primeiro hit do rock brasileiro, foi Diana, mas não é um rock de Elvis Presley, falando do rock da época dos anos 50, não é um rock que você escuta e fala, ah, um Elvis, não, é uma balada, e não é um Chuck Berry, não é um Little Richard, sabe? Não é um rockão, mas foi considerado rock na época, foi vendido como rock, lançado como rock, e fez um grande sucesso. Em 56, vou mostrar aqui, como quem acompanha sabe, eu ponho a ordem aqui, mas a ordem do que eu uso aqui sai tudo eu numero tudo bonitinho e no fim das contas sai tudo do lugar. Eu quero falar em 56 surgiu uma turma que foi muito importante para o rock brasileiro, que é a turma do Matoso. A turma do Matoso tinha o Erasmo Carlos, o Roberto Carlos, o Tim Maia, Jorge Ben, Carlos Imperial, Wilson Simonal, Edson Trindade e outros nomes, e todos eles super conhecidos. Essa foto é o The Snakes, que surgiram dois grupos dessa turma do Matoso, que é o The Snakes e o The Sputniks. O Sputniks tinha o Tim Maia e o Roberto Carlos, vou mostrar a foto já, e esse é o The Snakes, ali com violão, de camiseta branca, o Erasmo Carlos, molecão, e o The Snakes, eu estou colocando essas fotos, a carreira do The Snakes, do The Sputniks, aconteceu em 59, 60. Eu estou mostrando agora por conta do surgimento, a turma do Matoso, ela começou a se reunir
nessa época, em 1956, que é uma rua no Rio de Janeiro. Essa foto está ruim, mas os dois das pontas que estão com violão, um é o Tim Maia, que está com o violão preto, e o outro, de topetinho, é o Roberto Carlos. Esse é o The Sputniks, que, que chegaram a gravar compacto, participar de filmes. Eles fizeram, tem um filme que eu vou falar deles aqui, que eles fizeram uma participação. O próprio Carlos Imperial, que era da turma, ele não era artista, ele não gravou, ele não tocava, tocava, mas ele era compositor. O Carlos Imperial ele foi muito importante, ele teve muitos programas de rádio, de TV, ele foi incentivador do rock, ele que deu força para toda essa turma, para todos esses artistas que Sputnik, todos eles. E o que eu estou tentando achar aqui é exatamente eu não tenho a foto do. Eu não separei a foto do Carlos Imperial. Hum, desculpa, eu estou meio perdido aqui. Em 56, como eu falei, foi lançado o Balanço das Horas, que é o Rock Around the Clock, que foi lançado só no final do ano. Então, em 56 também não aconteceu muita coisa no, no rock brasileiro. Perdão, teve isso, né? O lançamento de Diana, o surgimento também da turma do Matoso, que eles começaram a se reunir para escutar música, para, enfim, falar de rock, que era uma novidade e tudo. Teve o segundo grande concerto brasileiro de jazz, que pela primeira vez incluiu temas de rock and roll interpretados pelo conjunto Farroupilha. Nesta época, inclusive, não se falava rock, falava fox, falava twist, falava calypso, e a palavra rock mesmo veio um pouquinho depois, já na virada dos anos 60, dos anos 50 para os anos 60, que ela foi se consolidando mais. Mas até ali era, você vê, tanto que tem alguns lançamentos que se chama Calypso Rock, que eu vou mostrar aqui. Então teve esse segundo grande concerto, que pela primeira de jazz, que pela primeira vez aceitou um tema de rock, e também estreou em dezembro o Balanço das Horas, que é o Rock Around the Clock, com o Bill Haley e tal, com todos esses artistas. E eu vou ler aqui porque é muito interessante. O que aconteceu é que ele estreou em São Paulo em dezembro, e em janeiro estreou no Rio de Janeiro, se não me engano, 15 de dezembro de 57, estreou no Rio de Janeiro. Então, eu vou ler aqui a minha colinha e é o texto que está no calendário do rock. Estreou em São Paulo o filme Rock Around the Clock, aqui batizado de O Balanço das Horas. Este foi o primeiro longa-metragem do mundo com abordagem no rock e estreou nos Estados Unidos em março de 56. No Rio de Janeiro, o filme estreou 15 de janeiro, exato como eu falei, em 57. Com Bill Haley and His Comets e outros grupos, o longa foi um dos maiores sucessos do ano e causou diversos tumultos nas salas de cinema em São Paulo e no Rio. Além de tumultos em frente aos cinemas, às salas de cinema, na sala, durante a exibição das músicas, dos momentos musicais, o público dançava loucamente também em cima das poltronas. A sala de cinema virava um caos, assim, sério, virava um caos. Em São Paulo, de todas as salas, que acho que eram 11 salas de cinema que estrearam o filme, e logo na sequência, 10 salas de cinema deixaram de exibi-lo, restringindo a sua exibição a apenas uma sala. E o então prefeito Jânio Quadros chegou a determinar a proibição do filme, mas não rolou, o filme continuou sendo exibido, e aprender quem se manifestasse histericamente durante as emissões públicas do filme. Então acontecia isso mesmo, de estragar a poltrona, quebrar coisa, porque o pessoal ficava ensandecido com
com a exibição desse filme. E, como eu falei, é resultado também de todo esse sucesso que o rock estava fazendo no mundo inteiro, essa novidade que deixou quem era jovem na época, que tinha ali a partir dos seus 12, 13 anos em diante, pô, não queria saber de outra coisa a não ser de rock. Foi em 56 que o Agostinho dos Santos gravou o Até Logo Jacaré, uma versão de See You Later, Alligator, também do Bill Haley, fez muito sucesso, também lançada com, como rock. Ela foi gravada no finalzinho de 56 e foi lançada no início de 57 e fez também um grande... Esses lançamentos todos, chegavam às lojas e já esgotava, já fazia um sucesso total, e era de boca em boca, e as pessoas iam lá e compravam. Esse aí é o lançamento do Betinho e seu conjunto, neurastênico. O Betinho, ele era guitarrista de orquestra. Teve alguns músicos, como eu disse no começo, não tinha ninguém assim que começou roqueiro de criança, tal. As pessoas entraram no universo do rock, diferente da Turma do Matoso, por exemplo, que era assim uma molecada, mas esses primeiros artistas do Betinho, o Bob Bolão, que eu vou mostrar aqui, e um ou outro nome, eles vieram de orquestras, eles eram músicos de outras, ou já tinham gravado outros ritmos, outras músicas, e viviam num outro meio musical. O Betinho também, ele era guitarrista de orquestras que tocava no Rio, e essas orquestras era uma coisa super normal nas casas noturnas e nos cassinos e nas casas mais chiques que tinham, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Você ia, tinha o show da orquestra com o cantor acompanhando, com a orquestra acompanhando, e tinha os momentos que era só orquestra, que pista para dançar e tal, como eram as danceterias, por exemplo, nos anos 80. Esse era o cenário dos anos 50. E o Betinho saiu não, ele teve um momento que ele foi para o rock, porque era novidade, tudo, ele gravou algumas coisas, como o Neurastênico, que é uma música de 54, lançada sem ser rock, nada, é só uma música brasileira, e ele lançou com essa roupagem rock, fez muito sucesso depois também, fez sucesso em 57, muito esse compacto, e depois retomou o sucesso com a trilha sonora da novela Estúpido Cupido, em 76. Ela também fazia parte dessa, dessa trilha, e então teve essa coisa. E o Betinho, ele teve essas coisas também de ser assim, a primeira gravação com guitarra elétrica, a primeira gravação com amplificador, não sei o quê, foi a primeira gravação com tal modelo de guitarra. Ele foi o pioneiro nesse universo da guitarra, em gravações e acompanhamento. Betinho e seu conjunto não só lançou um material autoral e outras versões e tal, como também acompanhou esses primeiros artistas que lançaram esses primeiros compactos, acompanhou em estúdio também, fez banda de apoio para muita gente. E seguindo, em 57, teve a gravação e o lançamento do primeiro rock em português, chamado Rock and Roll em Copacabana, e foi gravado pelo Calbi Peixoto, exatamente porque, assim como o Noranei, o Calbi Peixoto era o cantor brasileiro de maior sucesso na época. De fazer sucesso assim, dele sair do carro e entrar no hotel ou no local do show, aquela caminhada que ele dá, de nego arrancar, puxar cabelo, ou arrancar e rasgar roupa. Era uma coisa assim, nesse nível assim de bitomania. Isso acontecia com o Calbi Peixoto. Então ele foi chamado para gravar essa versão de Rock and Roll em Copacabana. Essa música você encontra, tudo isso que eu estou falando, você encontra em plataformas digitais. A única coisa que eu vou citar neste vídeo, eu vou mostrar, que é o Bob Bolão,
Não tem, infelizmente, mas você acha o material dele no YouTube. No YouTube ou em plataformas digitais, você vai escutar tudo isso que eu estou falando, inclusive Rock and Roll em Copacabana, que é uma música excelente, ela tem um peso até por causa dos sopros, e eu fico assim, às vezes, me perguntando, pô, por que que até hoje não há uma regravação dessa música e de outras dessas primeiras músicas do rock brasileiro? Eu acho muito estranho isso não acontecer, infelizmente. Então, teve essa gravação do Calbi, que também foi muito importante, marcou, fez história, marcou muito, e, e como eu falei, tem esse lado curioso de não ter artista ainda rock. Então, as gravadoras, vendo o sucesso que o rock estava fazendo, elas começaram a se preocupar em pegar, pô, quem que a gente vai pegar? Quem que faz rock aí? Quem que, sabe, você conhece alguém? E iam atrás de artista. Ah, não, então tá o Calbi, não, vamos pegar o Calbi, então, porque aí vai ajudar a divulgar, vai tocar no rádio, vai vender, não só pela música, mas pelo artista. É, então, isso acontecia. Em 57 também, em fevereiro de 57, aconteceu na Boate Caprice, em São Paulo, o primeiro show de rock no Brasil. Assim anunciado, ó, show de rock essa noite, tal, essa semana. Foi criado o conjunto Ciro B e The Crazy Boys, especialmente para essa apresentação, porque também ainda não tinham tinha, como eu falei, o Betinho, seu conjunto, e o Bob Bolão já estavam, nessa época, articulando o rock, mas não tinha muito artista, então aconteceu esse show no comecinho de fevereiro. Foi um repertório baseado em Elvis e Chuck Berry, no Fats Domino, Bill Haley, o rock que acontecia nos Estados Unidos e na Europa nessa época. E é engraçado que no mesmo mês, esse show, se eu não me engano, aconteceu dia 5 de fevereiro de 57, alguma coisa assim. E 10 dias depois, o juiz de menores, chamado Aldo de Assis, enviou um parecer ao governo do estado de São Paulo pedindo a proibição do rock no estado. Exatamente porque ele estava causando. Eu estou aqui, a gente, falando aqui para você sobre lançamentos, esses acontecimentos, show, tudo, mas isso já estava em revista, já estava em jornal, já saía nota, já saía uma fotinho ou outra, já tinha essa coisa ah, algumas notícias do rock internacional, de Elvis, The Pelvis, essas coisas todas, e claro que a sociedade na época ela era muito tradicionalista, muito família, muito careta tal, e vendo essa coisa de o rock rebolar, e a saia levantar, e pegar a menina e jogar para cá, e o ritmo é mais rápido do que as músicas que se escutavam na época, que eram mais tranquilas e tal, é um ritmo mais acelerado. Imagina se nessa época existisse hardcore, por exemplo. Foi em 57 também que o Betinho e seu conjunto gravou a música Enrolando Rock, muito importante, que entrou para a trilha do filme Absolutamente Certo. E nesse compacto, não sei se é o caso dela, tinha uma outra música e foi considerado o primeiro rock instrumental gravado no Brasil. E aí eu vou passar para 58. Então isso foi que aconteceu em 57. E lembrando que todo o efeito, todo o filme, o Rock Around the Clock, Ronda das Horas, deixou legado. As pessoas assistiram, fizeram sucesso no cinema, apesar de ser uma sala só e ter causado toda essa confusão. Os jovens saíram do cinema, foram atrás de discos, foram atrás de artistas, foram atrás de mais informação sobre o que era o novo ritmo. Então, a coisa estava indo, estava aumentando cada vez mais esse mercado. Em 58 foi lançado o filme Minha Sogra da Polícia, que nele tem o Calbi Peixoto fazendo playback de Let's Rock, acompanhado de The Snakes como figuração. E aí você vê a imagem, isso você encontra
a imagem também no YouTube, está o Calbi Peixoto cantando. Aí você vê o Carlos Imperial com saxofone, não, Erasmo Carlos com saxofone, o Carlos Imperial com violão ou com uma guitarra, uma coisa bem aleatória mesmo. Eles só fazendo figuração, fazendo playback mesmo, eles ali participando do filme. E era um jeito de ganhar um cachê, era um jeito de aparecer. E você vê, era o Carlos Imperial ali envolvido. Certamente ele não só fez figuração, como deve ter se envolvido na produção e na articulação de tudo isso, tenho certeza. Foi lançado também o compacto do Dixon Savana e os Terríveis, que na verdade era o ator Paulo Silvino. Para quem é da minha geração e uma geração anterior à minha, conhece o Paulo Silvino de programas de humor, que falava o cara crachá, cara crachá. Ele também pegaram o Paulo, assim como o Moacir Franco, que também está aqui, para gravar um compacto com esse nome. Ele era o Dixon Savana, e lançou um compacto simples com as músicas Calypso Rock e Let's Rock Together. Também fez muito sucesso, foi para as rádios, era um jeito, como eu venho falando o vídeo inteiro, era um jeito das gravadoras trabalharem o rock e fazerem o marketing para vir mais produtos, era tudo como eu falei no começo, era tudo experiência, observação. Olha, fez sucesso, então vou fazer mais um, tal. E também foi em 58 que o Blue Jeans Rockers gravou um compacto simples contendo Blue Suede Shoes, do Carl Perkins, também conhecido pela gravação do Elvis Presley, e Here's the Blue Jeans Rockers, este considerado o primeiro rock instrumental gravado no Brasil. Eu tinha me confundido com o Betinho, seu conjunto não, foi o Blue Jeans Rockers. E quem fazia parte do Blue Jeans Rockers era o Lafayette, tecladista que ficou muito famoso na Jovem Guarda, pela sonoridade do teclado dele, que ele que acompanhou o Roberto Carlos tanto na Jovem Guarda quanto depois do Roberto Carlos. Ele fez, nos anos 90, início dos anos 60, o Autoramos, o Gabriel Tomás, se juntou ao Lafayette também e recuperaram todo esse repertório clássico que o Lafayette compôs e gravou e participou. Então, tem esse fato também. Tem algumas coisas que eu não mostro aqui, porque realmente não, como eu falei, não achei imagens. Você vê que eu acho o selo do compacto, mas eu não acho. Até porque as capas, às vezes, elas eram brancas mesmo, não tinha, só tinha o nome do artista, e a informação, e vinha um buraco na capa, né, que era o selo. Essas imagens que eu tenho mostrado. Então, a informação, quando você comprava o compacto, a informação que você tinha daquele compacto era o que estava no selo. Por isso que ele vinha grandão, o nome e tal, bem claro, para as pessoas saberem. Inclusive, falando nisso, tem aqui um outro, espero não errar. Falando nisso, ó, esse aqui é o compacto lançado também em 58 pela Celi Campelo e Tony Campelo, os irmãos. Eles lançaram juntos Handsome Boy e Forgive Me, se eu não me engano. São duas músicas, apesar de serem em inglês, são músicas autorais de outros autores, não deles, que eles gravaram. A Celi Campelo, ela tinha 15 anos quando ela gravou. Eu não sei se ela já tinha 15 anos quando foi lançada, acho que também tinha 15 anos. E uma observação muito importante que eu costumo dizer, quando falo de Celi Campelo, e aqui também fica registrado, ela não era pioneira só no Brasil, por ser a primeira garota, a primeira mulher a gravar um rock, tudo, a participar. Gravar um rock não por causa da Celi Campelo, mas assim, a primeira roqueira brasileira, não é só brasileira. Ela é uma das primeiras roqueiras do mundo. Se você fizer uma pesquisa dos nomes femininos no rock no mundo entre 55 e 60, você vai vir ali, não sei, nem meia dúzia de nomes. Vai vir 4, 5 nomes, e entre eles, se muito, entre eles o da Celi Campelo. E a carreira dela foi curta, porém foi bastante intensa, até porque esses artistas
esses artistas, eles estão, só para terminar aqui, eu não quero atropelar, então teve o lançamento desse compacto, e a Celi Campelo, ainda em 58, ela gravou as músicas O Céu Mudou de Cor e Devotion, lançadas no primeiro compacto simples dela, logo no início de 59, e que era só ela, sem o Tony Campelo. Esses primeiros artistas do, do rock, e do rock brasileiro, desses tempos, e dos primeiros anos dos anos 60 também, eles não só faziam a carreira deles de artista, fazia shows e gravava, participava, ia fazer divulgação em rádio, tudo, mas eles também tinham programas, tanto em rádio quanto em televisão, que também começaram a explorar o rock. A Celi Campelo tinha um programa que, que tinha uma banda de apoio, que era o Ritmos OK, que era a banda do Tony Campelo, e todos, que nem eu, mais tarde, eu estou falando desse programa da Celi Campelo, é de 1960, 61, e outros artistas, não sei, vou chutar aqui, mas não sei se são bem eles, mas o Rony Cord, Sérgio Murilo, Albert Pavão, vou mostrar a imagem deles todos aqui. Todos eles também tinham a carreira deles e também tinham programas de rádio, programas de televisão, Alô Brotos, Alô Juventude, ó, por exemplo, em 58, o Carlos Imperial tinha um programa Clube do Rock. Em 59, ele também teve outros dois programas do Carlos Imperial, chamado Festa de Brotos e Os Brotos Comandam. Eram programas tanto em rádio quanto em televisão. Era música ao vivo mesmo, com a banda lá tocando, ela plugada mesmo, tocando microfone ligado, para valer mesmo. E The Jet Blacks, The Jordans, Renato Seus Bullcaps, todos The Cleavers, todos esses primeiros grupos também no início da década de 60 participavam desses programas, além de todos da carreira dele. Se eu não me engano, inclusive, tem a história de um guitarrista, meu Deus, me deu branco agora, é, eu chego nele em outro vídeo, que ele desistiu, ele tava tocando, acho que no Jet Blacks, ele tinha a carreira dele solo, e tocou no The Jet Blacks, depois foi tocar com o Roberto Carlos, chegou uma hora que ele desistiu, falou, não, chega, eu estou ficando estafado de tanto compromisso, que a gravação de programa em televisão, participação de programa em televisão, participação de programa em rádio, eu preciso fazer foto para o disco, foto para o jornal, para a revista, é, aí tinha que ir para o Rio para fazer programa no Rio, porque não tinha transmissão, era tudo ao vivo. O que passava em São Paulo era São Paulo, não tinha essa coisa de assistir o que era gravado, o que era mostrado em São Paulo, assistir em outra cidade. Não, era São Paulo e só, não tinha longo alcance. Então, os artistas, para eles participarem dos programas que eram feitos no Rio de Janeiro, eles tinham que ir até o Rio de Janeiro e não adiantava assim, não é que era gravado em São Paulo e depois levado para o Rio, não, você tinha que ir, era obrigado. Então, essa ponte aérea dos artistas nessa época também era muito, muito, muito frequentada, tanto para programas de rádio quanto para programas de televisão. Então, o movimento começou a ficar grande nesse, nesse, já nesse final dos anos 50. E também foi em 58 que a Celi Campelo entrou em estúdio para gravar Estúpido Cupido, que foi lançado em 59. Isso aconteceu em dezembro. Em 59, o Sérgio Murilo gravou o primeiro compacto dele. Sérgio Murilo, que foi também um dos primeiros nomes do rock brasileiro. E, assim, é bom também todo mundo saber que esses artistas, esse é o primeiro disco do Sérgio Murilo, o Topetinho, todos eles tinham esse tipo Elvis Presley, tal, e saía, quando saía reportagem em revista, quando saía reportagem em jornal, tudo, ou tinha pôster ou não, só foto, as adolescentes recortavam, faziam um quadro,
colavam na parede. Esses artistas todos eles faziam muito sucesso com a garotada e, e era como um artista internacional, tinha um peso muito grande. Em 59, deixa eu falar aqui, peraí. Em 59, então o Sérgio Murilo lançou o primeiro compacto, o que eu mostrei é o primeiro disco dele, só para ilustrar, para ver a figura dele. O Roberto Carlos lançou também o primeiro compacto em 59, só que era um compacto de bossa nova. A primeira tentativa do Roberto Carlos de entrar no mercado profissional como cantor e foi a Bossa Nova. Ele lançou esse compacto, lançou um disco de Bossa Nova. As duas músicas desse compacto, que é simples, foram compostas pelo Carlos Imperial. O disco também e o compacto foram articulados pelo Carlos Imperial, mas não foi bem, todo mundo sabe disso, que ele não fez sucesso com bossa, até porque em 59 a bossa já estava estabelecida, já tinha seus artistas e tudo, apesar de ser novidade. O Roberto apareceu como sendo uma coisa meio aleatória, sabe? Então, talvez por isso não tenha feito tanto sucesso. Billy Fontana lançou um compacto simples com as músicas Nairobi e Baby Rock, que fez grande sucesso. Baby Rock tocou bastante. E o Billy Fontana era o Moacir Franco, que já tinha uma carreira. O Moacir Franco, ele é músico, ele é compositor, principalmente da música sertaneja, música caipira, música romântica. Tem muita gente que compôs, que gravou música dele. E ele era profissional, ele era ator. Ele é um profissional completo é, de, do audiovisual e da música, porque ele também trabalhou em televisão, apresentador, roteirista, diretor, criador de conteúdo, e nessa época ele já tinha a carreira dele, assim como o Paulo Silvino, que gravou, né, o Dixon Savana, o Moacir Franco também pegaram o Moacir e falaram, não, vamos gravar um rock aí com você, lançaram esse compacto que foi super bem também, vendeu tudo, aquela coisa, Celi Campelo em 59 lançou o primeiro disco, Estudo do Cupido, ela ainda, porra, imagina, ela ainda meninota de tudo, ainda menor de idade, inclusive, lançou ó, como era jovem. Esse disco, você vê a capa, ela é simples, mas a fonte usada, por exemplo, para escrever o Estúpido Cupido era uma fonte bastante moderna para a época. E esse foi o grande lançamento de 59, por exemplo, da Celi. E aí, em Celi, falando em Celi, vou manter esse disco aí, começando em 60, Celi Campelo gravou a música Banho de Lua, lançada em compacto meses depois, com Querida Mamãe, Grande Amor e Frank, é um compacto duplo, né, que são duas faixas em cada lado. Esse compacto chegou em primeiro lugar em vendas logo depois acho que ele foi lançado no mês seguinte. Ele foi lançado no começo do ano, não lembro, eu não coloquei a data aqui, mas se não foi, enfim, no comecinho do ano, no mês seguinte, ele atingiu o primeiro lugar em vendas, tanto no Rio quanto em São Paulo. E olha, quem ficou atrás, para você ver o sucesso que o rock fazia, ó quem ficou atrás da Celi Campelo. João Gilberto, com Samba de uma Nota Só, Calbi Peixoto, com Marina, e Frank Sinatra, com All My Tomorrows. Assim, só nome pequenininho, que ela, imagina esses artistas olhando e falando, mas quem que é essa menina aqui, bicho, que pegou o meu primeiro lugar? Isso é incrível, né? O Sérgio Murilo também, em 60, lançou o Compacto Simples com as músicas Broto Legal, que também ficou conhecida na gravação da Cili Campelo, que é uma versão de o Renato Corte Real, inclusive, de I'm in Love, e Quando Ela Sai, que é uma versão de She. Também fez muito sucesso. Na sequência, o Sérgio Murilo lançou o primeiro disco, que eu mostrei a capa aqui agora,
que tem Marcianita, que fez, pô, arrebentou, Marcianita fez grande sucesso, saiu em compacto, tocou muito em rádio, e nesse primeiro disco dele também tem Estúpido Cupido, gravado pela Celi Campelo, e Dó Ré Mi. Foram as músicas que fizeram bastante sucesso do, do Sérgio Murilo esse ano. Eu quero mostrar aqui imagem, por exemplo, de alguns cantores que eu separei. Esse aqui, o Hamilton de George. O Hamilton, ó, tá aqui o cantor Hamilton de Giorgio, pioneiro do rock brasileiro, lançou um compacto simples com as músicas My Heart is an Open Book, My Heart is Open, bom nome, e I'm Gonna Get Married. E o compacto vendeu 100 mil cópias. Imagina, estou falando de 1960, 100 mil cópias. Era uma loucura mesmo. Estou falando para você que o rock fez um estardalhaço quando chegou. O, tem um outro. Você vê assim, você está olhando assim para essa foto do George, ele ali bonitinho, tal, cabelinho e tal, mas tem foto dele com guitarra, ele é aquele tipão de Elvis Presley com a perna aberta e fazendo acorde e tal. E tem outras imagens que eu não coloquei aqui porque são imagens de baixa qualidade e não tem uma definição muito boa. E aí eu quis mostrar. E aí eu peguei essa foto que é uma das melhores que eu achei nessa pesquisa. Eu quero mostrar agora um outro cantor também. Então, é importante conhecer esses artistas. Esse é o George Friedman, o Tipão, que nem de todos eles. Você viu o Roberto Carlos lá com o topetinho dele, o George Friedman, o Hamilton, o Demetrius e todo mundo com esse estilo mais puxado para o Carl Perkins, para o Gene Vincent, para o Elvis Presley, uma coisa mais rock and roll mesmo, tupetão, uma coisa que era meio rebelde, né? Esse aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar o George, o George Friedman, ele lançou um compacto com Olhos, com a música que fez grande sucesso, Olhos, Cor do Céu, que também vendeu horrores. E aí o Ronnie Cord, ele lançou um compacto, o primeiro compacto dele, um compacto duplo, com as músicas Teen Angel, Você Me Venceu, Ó Carol e Pretty Blue Eyes. E nesse compacto, o Rony Cord, acompanhado pelo Betinho e seu conjunto. Também tem um outro cara que fez muito sucesso nesse início dos anos 60, que é o Bob De Carlo. Estou procurando aqui a foto dele, porque eu sempre apanho. Não é essa. Está aqui. Como eu falei, é, a gente pensa nesses roqueiros dos primeiros anos da- daqui do Brasil como sendo engomadinhos, caretinhas, tal. Não, mas eles tinham essa postura como o Bob de Carlo, que em 60 lançou um compacto com O Eliana, que foi produzido pelo Tony Campelo. Isso eu não falei, o Tony Campelo ele teve a carreira dele também de artista, lançou compactos e discos e fez relativo sucesso, tocava em rádio e tal, fazia os seus shows, tinha o seu grupo, o Ritmos OK, tudo, mas ele foi para o lado dos bastidores. Ele foi trabalhar também logo no começo de carreira, além da carreira dele, ele foi trabalhar de produtor. Então, ele já nesse início de 1960, 61, a partir daí ele produziu muita gente, ele foi contratado da EMI, então praticamente produziu todo o casting da EMI, principalmente não só voltado para o rock, mas principalmente voltado para o rock. Ele produziu praticamente todos os discos do Sérgio Reis, não só na época do Sérgio Reis Jovem Guarda, mas o Sérgio Reis música sertaneja.
Eduardo Araújo. Olha, o Tony Campelo, dá para dizer que o Tony Campelo, assim, fácil, fácil, ele é gênio. Ele não é um artista comum, só mais um guitarrista e tal, não. Ele tem algo muito especial, o Tony Campelo. E foi ele que produziu esse primeiro compacto do Bob de Carlo. E como você vê a postura, ali tocando, não sei se é uma Rickenbacker, mas era, como eu falei, a galera era vanguardista e gostava dessa postura do rock, da gola levantada, o topete, a guitarra, os instrumentos, a bateria, tudo isso era muito novidade ainda, nesse, em todos esses primeiros anos. Esse aqui, em 60, foi lançado o segundo disco da Cine Campelo, Broto Certinho, que tem essa capa quase que Dia dos Namorados, né? É um casal tomando um milkshake junto. O The Snakes lançou o compacto com as músicas Pra Sempre e Namorando, música de Carlos Imperial. Essa foi a primeira gravação profissional do Erasmo Carlos, que era vocalista do conjunto. O Demetrius lançou o primeiro compacto simples com as músicas Hold Me So Night, Hold Me So Tight, Hold Me So Tight e Young and In Love. E tem um fato bem também curioso, falando desse sucesso todo do rock, foi que em 1960 a a jornalista Janete Adib. Ela trabalhava em revistas de música, revistas que publicavam letras de músicas. Eu não sei se tinham letras traduzidas ainda, mas letras tanto nacionais de outros cantores e de outros gêneros, e letras do Elvis e de tudo. E ela começou a perceber que quando tinha letra de rock nessas revistas, ou alguma notícia, uma nota, qualquer coisa relacionada a rock, a revista era vendida muito rápido, assim, acabava a revista de uma forma muito rápida, assim, de questão de dias tinha que rodar de novo e porque todo mundo ia correndo para as bancas para comprar. Então, em 1960, ela chegou para o chefe dela e falou: "Olha, acho que vale a pena fazer uma revista só voltada para o rock." E aí foi feita a revista do rock, que começou em 60, 1960, e durou até 75. Fiz um estardalhaço, e nessa revista vinham as letras, vinha entrevista, fotos, as novidades, os lançamentos, notinhas e tudo. Você vê aí, por exemplo, como eu falei, ó, o Roberto Carlos com, com uma guitarra em punho, roqueirão. Então esse foi um outro lado também que fez muito sucesso que mostrou o grande sucesso que o, que o rock fez dessa, desses primeiros anos. E, e é praticamente isso. Quero mostrar aqui ao Getúlio Cortes, que não fez, ele não é artista, ele foi gravar um disco nos anos 2000, já com, sei lá, com 80 anos. Ele era um compositor muito bem requisitado por todos os compositores da época da Jovem Guarda, aí o Demetrius também, o Demetrius que lançou Ritmo da Chuva, se eu não me engano, foi Rock do Saci, que é do Baby Santiago, foi ele que lançou. Então tá aí os pioneiros e as pioneiras também. Tem não só a Celi Campelo, mas vou mostrar aqui, por exemplo, a Sônia Delfino lançou disco também em 60. Olha a capa, e dá inveja ao B52. O segundo disco dela é uma capa vermelha, com a letra amarela. Só ir atrás no YouTube que você vai achar. Isso é muito moderno para a época. Você imagina uma capa assim, colorida desse jeito, amarelão, com essas letras coloridas e tudo. A mesma coisa
com a segunda capa dela. Isso chamava muito atenção, e isso era o auge, o máximo da modernidade. E, e eu quero mostrar também uma outra cantora, Cleide Alves, que lançou em 60 também, começou esse, junto com a década, a sua carreira. Ela tem algumas músicas também que tem uns efeitos na guitarra, tem uns efeitos no vocal. Olha a letra, olha a capa. Então eram coisas assim muito modernas, né? Não dá para pensar quando falar do rock desses primeiros anos do rock brasileiro, pensar nessa coisa muito careta. Não, era como eu venho falando desde o começo do vídeo, era a modernidade da época. Esse povo todo era o máximo da vanguarda, o máximo de tudo que era de mais moderno na indústria musical e do comportamento jovem. E foi toda essa galera que abraçou. Eu posso ter esquecido de mostrar uma imagem ou outra aqui, mas eu abordo outros lançamentos e outros artistas dessa época em outros vídeos. Convido você a conhecer a playlist, o Rock Brasileiro e suas histórias, que eu falo dos anos 70, dos anos. Retomo alguns artistas aqui, alguns lançamentos, algumas capas, mas o importante aqui deixar registrado exatamente a força que o rock teve nesses anos 50, a movimentação grande que ele teve, tanto na mídia quanto nas gravadoras, e com esses primeiros nomes que surgiram do nosso rock. Vale a pena ir atrás dessas gravações, escutar por curiosidade, procurar alguma imagem que tenha no YouTube de todos esses artistas, de capas de disco e tal. É, Vale a pena fazer essa pesquisa, esse resgate e valorizar o máximo possível todo esse trabalho feito esses anos que foram anos também divertidos. E só para fechar, como eu falei de menção honrosa, eu quero mostrar aqui, vou mostrar só essa capa mesmo. Quero falar do Bob Bolão, que ele lançou, ele formou um grupo, né, o Bolão e seus Rockettes, que ele lançou acho que 2 ou 3 discos, assim como o Betinho, ele saiu de uma orquestra para se aventurar um pouco no rock, ele depois voltou a gravar, ele gravou esses discos de rock nessa segunda metade dos anos 50, mas depois ele voltou a gravar outras coisas que ele gravava, de MPB, forró, e outros ritmos e outros gêneros que nada tem a ver com o rock. Esses discos aí são discos que ele faz versões instrumentais com sax e outros. Ele juntou lá uma pequena orquestra dele para fazer esses temas que também já eram conhecidos nos Estados Unidos e na Europa, tudo. Então ele lançou esses discos, ele fez solos de sax para todas esses novos nomes. O sax, o solo de Estúpido Cupido é dele. Não sei se tem sax em Banho de Lua, que também deve ser dele. Ele participa também de várias gravações. Infelizmente, nem todos os discos têm as fichas técnicas, mas ele também foi um grande nome, um grande incentivador do rock, e um nome sempre a ser lembrado, o Bob Bolão, e também vale a pena ir atrás. Ele é o único, como eu falei no começo do vídeo, ele é o único que não tem nada nas plataformas de música digital, porém tem material dele, áudio, no YouTube, e vale a pena escutar. Então é esse o apanhado geral dessa geração 50. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Eu espero te ver em outros vídeos. Agradeço a companhia até agora. Um beijo, um abraço e viva os 70 anos do rock brasileiro. Até o próximo. Valeu.